Amados do Senhor, ainda de pé, abram suas Bíblias no Salmo 19. Salmo 19. Como os irmãos sabem, pela manhã nós estamos fazendo uma série de sermões histórico-redentivos e todos os sermões que já foram pregados até agora nessa série são relacionados à criação. Então hoje nós leremos o Salmo 19. Vamos fazer essa leitura em uníssono e depois eu exporei a palavra de Deus. Salmo 19. Todos encontraram? Vamos ler juntos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Podem se sentar. Vou orar mais uma vez. Eterno Deus, glorioso e santo Pai, nós queremos te louvar e engrandecer teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor se mostra a nós, o Senhor se revela a nós através daquilo que a teologia chama de revelação geral, que é a tua criação, o cosmos, a natureza, seja os grandes planetas que hoje conseguimos ver, as grandes estrelas, sejam aquelas que nós só podemos ver a olho nu no céu, seja, Senhor Deus, o maior nível microscópico que nós já conseguimos alcançar a ver, tudo revela a Ti, como Criador, como aquele que é o designer do universo, aquele que fez todas as coisas pelo seu poder. Também, Senhor Deus, nós te louvamos e engrandecemos pela tua revelação especial, pela escritura sagrada que temos em nossas mãos e que nos mostra o caminho da retidão, o caminho da salvação. Nos mostra a condenação daqueles que permanecem em seus pecados, mesmo que se apresentem como cristãos. Se eles não se arrependerem, serão de todo consumidos. Senhor, o teu perdão é simplesmente gracioso em Cristo Jesus, mas também a tua palavra diz que aquele que continua na prática do pecado nunca te conheceu. Portanto, Senhor Deus, eles precisam ainda de um Redentor. Dá a eles a graça, Senhor Deus, de ver a tua luz e se arrepender dos seus pecados e das suas opiniões que são contrárias à tua palavra. Que o teu nome seja exaltado, Senhor Deus. Que eu seja fiel na exposição desse texto e que a tua glória seja vista. É o que eu te peço e nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 19 é extremamente conhecido. Todos aqui devem conhecer muito bem esse salmo e alguns que já tenham essa prática devem até falá-lo de cor. O Salmo 19 é dividido em 3 partes da revelação do Eu Sou, do Deus único, Yahvé. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 6,
apresenta o eu sou como aquele que fez todas as coisas, a criação. É o que nós chamamos de revelação geral. Do versículo 7 até o versículo de número 13, nós vemos a exaltação do salmista em relação àquela que é a revelação especial, a Escritura. Já no versículo 15, nós vemos que Deus se revela em todo o seu máximo, naquele que é a palavra, o Verbo de Deus, Jesus Cristo. Passemos então à análise do texto, mas antes, nós devemos lembrar que na composição de nossas músicas, a palavra de Deus deve ser o nosso guia. Mesmo que nós exaltemos de alguma forma a criação de Deus na natureza, a nossa orientação para compor músicas cristãs deve ser sempre a palavra. Os nossos cânticos devem ser cânticos bíblicos, teocêntricos, cristocêntricos e comunitários. No século XVI, durante a Reforma Protestante, a igreja também reformou a sua música. Até então, a igreja que nós estávamos nela e já tinha se desviado totalmente do caminho, ela compunha músicas inteligíveis, ou seja, as pessoas não conseguiam entender. E muitas delas eram apenas vãs repetições, assim como são suas rezas. Mas em nossa igreja, a igreja protestante, no século XVI, após a Reforma, eclodiram diversas músicas lindas e maravilhosas que tinham centro na palavra de Deus. Os principais compositores daquela época, Beethoven, Handel e principalmente o Johann Sebastian Bach, escreveu diversos hinos baseados nos Salmos. Um desses hinos, que era para o culto, era composto de 14 quadras e era tocado 7 antes da pregação e 7 depois da ceia. E todos eles exaltavam a Deus conforme os versículos do Salmo 19. Então voltemos ao nosso texto. Dos versículos 1 até o versículo 4, antes do aí pôs uma tenda para o sol, nós vemos a exaltação que Davi faz da obra de Deus. Ele diz claramente 2 vezes que os céus, ele usa a palavra céus e usa a palavra firmamento, como significados da mesma coisa que são os céus, sendo que os céus é todo o cosmos, inclusive aquilo que nós não conseguimos ver, e o firmamento é quando nós olhamos para fora e vemos as estrelas. Em cidades onde não existe luz, né, como aqui, é mais fácil ver as estrelas. Você deita no chão e vê as estrelas incontáveis. E é isso que Davi está fazendo aqui. Ele está dizendo que quando nós vislumbramos o céu, nós estamos vendo o anúncio das obras de Deus. Cada estrela, cada planeta, cada nuvem que nós vemos nos céus, simplesmente declaram, sem palavras, existe um Criador. Existe alguém que fez todas as coisas. Deus, nesse primeiro versículo, que está traduzido na nossa Bíblia como Deus, é o termo hebraico El, que significa apenas Deus. Não necessariamente era usado direcionado para Yahvé, o Deus revelado na palavra. Todos os deuses eram conhecidos como El. E aqui nós temos, como é um salmista Davi que está escrevendo, ele usa o termo El para o Deus dos hebreus, Yahvé, o nosso Deus. Mas o primeiro termo aqui, se alguém lesse só até o versículo 6 desse salmo, sem conhecer da fonte dele, acharia que está sendo exaltado um Deus, não saberia que Deus é. E isso é o que acontece com a natureza. Nenhum ser humano é indesculpável em achar que existe um Criador. Romanos 8 diz isso claramente, Romanos 1 diz isso claramente. Todos os homens são indesculpáveis porque Deus se revela na natureza. Mas essa revelação da natureza não revela o Salvador, nem revela o Deus pactual, aquele que tem uma aliança conosco. Mas as grandes obras da natureza, como estão ditas aqui no Salmo 19, nós podemos ver que um dia passa para outro dia discursando sobre este Criador. Uma noite revela conhecimento para outra noite. Uma noite que começa às 6 da tarde de um dia e vai até às 6 da manhã do outro, ela vai discursando. Quando você fica
horas olhando para o céu, você vai vendo os movimentos que vão acontecendo no céu, e esse é o discurso da natureza. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Mas ali você vê a glória do Criador, em cada detalhe, em cada mudança, em cada rotina que é acontecida ali. Quando você tem a translação da terra, isso muda de dia a dia, e tudo isso só mostra a grandeza do Criador. No entanto, toda a terra consegue ouvir esta voz, desde que olhe para a natureza e veja. É impossível que o acaso tenha feito essas coisas. Mas os homens persistem no seu pecado, querendo negar o Criador, o designer. E eu estou usando esses dois termos porque nós temos hoje, dentro do âmbito cristão, do entendimento da criação, duas grandes escolas. A escola criacionista e a escola do design inteligente. Sendo que o design inteligente embarca pessoas que acreditam em qualquer Deus. Mas nós temos na nossa linha cristã excelentes cientistas que mostram isso em relação à natureza. O salmista continua ainda nessa perspectiva da criação, a partir do aí, do versículo 4 até o final do versículo 6. Eu já falei em outra pregação, aquela que diz que Deus fez o grande luzeiro para dominar o dia e o pequeno luzeiro para dominar a noite, que ali em Gênesis, Moisés não falou do sol, exatamente porque vários povos adoravam o sol. E aqui o salmista tem um sentido para ter colocado o sol mais uma vez. Ele coloca aqui que o sol ele está debaixo da autoridade daquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que é o Criador. No versículo 4, onde nós temos o termo aí, que no hebraico é marcado como uma divisão do texto, aí pôs uma tenda para o sol. O sol não domina o universo, o sol não é o centro do universo, o sol não é um Deus, o sol é uma criação de Deus que Ele colocou os limites dele. Aqui também, mais uma vez, a ciência não pode falar que a Bíblia não apresenta a verdade científica. Ele fala da perspectiva, mais uma vez, do observador. Para o observador que olha para o sol, ele tem uma tenda. Ele aparece de um lado, ele some do outro e ele passa 12 horas desaparecido. É isso que ele quis dizer, aí pôs uma tenda para o sol. O sol tem os seus limites. Nós, com a ciência avançada que nós temos hoje, que eles não tinham naquela época, aqui nós estamos falando em torno de 1000 anos antes de Cristo, nós podemos dizer, o sol está no centro do nosso sistema solar. E a tenda para o sol ali é que ele está ali, naquela posição onde os planetas rodam em relação a ele. Mas ele tem o seu limite. Ele não vai passeando pelo universo para onde ele quer. O limite foi colocado. Existe uma tenda para o sol. Mas quando nós olhamos como observadores da natureza, aquele belo amanhecer do sol, numa daquelas praias de Angra, que acho que todo mundo aqui está com saudade de ir, nós vemos ele saindo como um noivo naquela manhã. Ele aparece com toda a sua beleza e magnitude. Ele se regozija como um herói a percorrer o seu caminho, enquanto ele transfere de um lado ao outro do dia. Precipia numa extremidade dos céus e até o outro vai o seu percurso. E um ponto que é colocado interessante aqui no versículo 6, terminando essa parte da revelação geral da natureza, é quando o salmista diz que nada refoge ao seu calor. Assim como você pode estar na menor das cavernas desta terra e estar sentindo uma temperatura abaixo de 10 graus, mesmo assim, se você só está sentindo somente 10 graus, porque nada refoge ao calor do sol, nada foge da influência do sol na terra. E aqui existe um sentido que ele quer dar nesse texto, que se nada refoge ao calor do sol, quanto mais a sua soberania maravilhosa em todas as coisas. Então aqui o salmista exalta o nosso Criador por ter criado todas as coisas, e diz que a natureza é um livro que o apresenta como Criador, mas não nos mostra aquilo que precisamos para sermos salvos. Foi isso que nós lemos quando foi lido aqui a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, artigo 1. Essa é a primeira parte da Confissão de Fé de Westminster, é exatamente isso. A revelação da natureza não nos apresenta a Deus como Criador. Mas no versículo 7,
o salmista muda completamente o seu discurso para aquela outra revelação, a revelação especial de Deus, a revelação que é feita na Escritura. E ele começa no versículo 7 dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor aqui é a Torá de Yahvé, é os 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ela, como está dito aqui, é perfeita. Mesmo que nós pecadores não somos capazes de cumpri-la em sua inteireza, e por isso nós precisamos de um Salvador, ela é perfeita e ela que restaura a alma. Por isso nós devemos constantemente ler a lei e os mandamentos de Deus, para ver se andamos em caminhos maus e se precisamos nos corrigir de nossas atitudes e de nossas falas. Se queremos ter almas restauradas no Senhor, precisamos conhecer essa lei que é perfeita e precisamos adequar nossa vida à vontade de Deus, dobrando e destruindo nossas opiniões enquanto elas forem contrárias ao Senhor. É dito no verso 7 que o testemunho do Senhor é fiel. Ele é fiel com cada uma das suas afirmações e declarações na Escritura. É ela, a Escritura, que dá sabedoria. E aqui ele usa um termo, sabedoria aos simples. O simples aqui é aquele que nosso tempo chama de mente aberta. Aquele que está disponível a mudar de opiniões o tempo todo. E na Escritura essa pessoa é colocada como uma pessoa tola. O mente aberta, tão exaltado em nosso tempo, para Deus é um tolo, um arrogante, alguém que não quer se dobrar à vontade revelada de Deus, que é perfeita, boa, agradável. É isso que é o simples aqui nesse texto. É o mente aberta, o tolo que acha que ele pode mudar de opinião e que a opinião dele não pode ser a mesma. É aquele que canta junto com um certo cantor já falecido, né, que ele quer ser uma metamorfose ambulante. O cristão não pode ser uma metamorfose ambulante. Ele deve ser alguém firmado na rocha eterna da palavra de Deus. É dito no versículo 8, ainda exaltando a palavra: os preceitos do Senhor são retos. Quando nós criamos preceitos na nossa cabeça, nós criamos preceitos para andar em caminhos tortuosos. São os preceitos do Senhor que são retos. E quando nós andamos nos caminhos retos do Senhor, e vocês podem notar que aqui Senhor todas as vezes está em letra maiúscula, ou seja, é o nome pactual de Deus, o nome da aliança. Eles são retos e alegram o coração. Muitas vezes nós queremos andar conforme o nosso coração, como dizem por aí: siga o teu coração e será feliz. Você vai para o buraco, você vai para o inferno, você vai andar em caminhos tortuosos, você vai sofrer, porque o caminho reto é aquele que direciona o seu coração para a alegria. Não é o seu coração que te leva à alegria, é a palavra de Deus. E, portanto, meus irmãos, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. É dito que os nossos olhos não podem andar em trevas. Nós não devemos buscar as sendas do pecado. Nós não devemos colocar diante de nós, diante dos nossos olhos, coisas que nos corrompem. Mas se nós colocamos os mandamentos, o mandamento do Senhor que é puro diante dos nossos olhos, os nossos olhos são iluminados com a alegria do Senhor. Portanto, nós precisamos aprender, como diz no versículo 9, uma coisa que nós temos esquecido como igreja. Nós devemos lembrar que o temor do Senhor deve ser constante em nossas vidas. Apesar de nosso Deus ser um Deus amoroso, perdoador, que nos dá graciosamente tudo em Cristo e estende a sua misericórdia sobre nós, Ele continua sendo fogo consumidor. Ele continua sendo o juiz dos pecadores. Davi era um homem segundo o coração de Deus e viveu uma vida, depois que ele pecou com Batseba, de sangue, vendo seus filhos morrerem, vendo seu filho cometer adultério com as suas mulheres, e ele continuava sendo um eleito de Deus. Não acredite que porque você é um eleito de Deus, você pode andar em pecado.
Ele vai punir os seus pecados, se você não se arrepender a tempo. Portanto, nós precisamos voltar a temer a Deus. E temer a Deus não é um respeito reverente, como fala por aí. É ter medo mesmo. É ter medo de desonrar aquele que é santo, santo, santo. E todas as vezes que a Bíblia fala 3 vezes isso, é que ela quer colocar no máximo, ele é santíssimo. Portanto, irmãos, nós precisamos voltar a ter o temor do Senhor que a igreja sempre teve. Quando Israel não tinha temor de Deus, eles andavam conforme eles queriam. E o que aconteceu? Eles foram desterrados para a Babilônia. O que aconteceu? Ninguém mais da linhagem de Davi ficou sobre o trono de Israel depois disso. Porque nós precisamos temer a Deus. E quando nós tememos a Deus, nós permanecemos para sempre, como é dito no versículo 9, na segunda parte dessa primeira frase. Nós devemos lembrar sempre que todos os juízos do Senhor são verdadeiros e todos são igualmente justos. Nós não podemos, cristãos, de maneira alguma, eu e você, considerar que nosso Deus é injusto porque Ele não fez alguma coisa conforme a nossa opinião. Deus é sempre justo. Ele sempre faz justiça. Portanto, nós devemos confiar nesse Deus fiel. E no versículo 10 nós vemos que nós devemos desejar a sua revelação, a sua palavra, os seus mandamentos, como está descrito aí, que eles são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Tanto o ouro depurado quanto o mel naquela época, eles eram extremamente difíceis de se obter. E aí as crianças prestem atenção, porque depois eu vou perguntar para elas por que era difícil. Este ouro depurado precisava de processos metalúrgicos e de remoção de escórias que necessitavam de técnicas que quase ninguém dominava naquela época. Aqueles que já foram envolvidos aqui com metalurgia sabem muito bem que para remover a escória do aço é necessário aquecê-lo a uma temperatura muito grande e oxidar os outros minerais que ali estão. O ouro depurado ele precisa ter uma pureza de 99,9%. E naquele tempo, todo aquele ouro era muito misturado, a não ser na terra de Avilá, como diz lá em Gênesis, onde o ouro já era muito bom e não precisava de tantos processos. Contudo, aqui está dizendo que é necessário para que você tenha a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, como desejáveis ao seu coração, eles já são. Mas para você ter isso, você precisa se debruçar sobre ela. Você precisa, como aquele que quer remover o ouro mais puro, fazer diversos processos, gastar tempo, gastar recursos para que ela seja desejável para você. Assim também com o ouro, assim quando fala do mel, o mel também era extremamente difícil naquela época. Por que era difícil o mel? Porque não tinham muitas abelhas? Pelo contrário, havia muitas abelhas naquela época. Mas você só tinha o mel para poder fazer como açúcar. Eles não tinham açúcar de cana-de-açúcar como nós temos. Eles não tinham açúcar de beterraba como os europeus tinham. Então, se você queria adocicar alguma coisa, se você queria ter algum doce, você precisava buscar o mel na natureza, concorrendo com outros para isso. E mais uma vez, se a palavra de Deus deve ser doce para você como mel, você não deve adocicar com coisas do mundo, com opiniões do mundo, com produtos que não são próprios da natureza da palavra. Você precisa buscar nela, que é mais doce que o mel e mais desejável que o ouro depurado. No versículo 11 ainda nos diz que depois de todas essas qualidades, atributos e perfeições da palavra de Deus, ela ainda tem a qualidade de nos admoestar. É a palavra que te corrige do caminho da perdição. É a palavra que te corrige de estar andando no caminho largo e não no caminho estreito. Não pense você que você só pode ter contato com a palavra no domingo e viver todos os outros dias da sua vida expostos à série de banquetes de podridão que existe neste mundo
e você vai estar andando no caminho certo. Você precisa ser admoestado pela palavra, para que você busque guardá-la. E aí existe uma promessa. Quando você guardar a palavra, que te admoestou a mudar aquilo que você fazia, você receberá uma grande recompensa. E essa recompensa vem, como diz o versículo 12, em forma de pergunta: quem de nós, que sem a palavra de Deus, pode discernir as próprias faltas? Nenhum de nós. Nós temos uma opinião elevada demais de nós mesmos. Nós, pecadores caídos, alijados da graça de Deus por nascimento, mesmo depois de renascidos e convertidos, ainda acreditamos que as nossas opiniões são muito certas. Isso não pode acontecer. A sua mente, a minha mente, precisa estar cativa à palavra de Deus, porque é ela que faz com que nós possamos discernir os nossos pecados, as nossas faltas. Nunca será a nossa opinião própria, nunca será o que nós ouvimos de psicólogos, psiquiatras ou qualquer outra opinião secular neste mundo. Apesar de existir graça comum nessas profissões, principalmente na psiquiatria, mesmo nela, quando ela só está ativa na parte secular, ela está falhando, porque ela não tem a revelação especial da palavra de Deus. Ao contrário do que muitos dizem por aí, a revelação especial da palavra de Deus deve ser aplicada em todos os campos do conhecimento. Não existe nenhum centímetro quadrado da natureza humana, das coisas da humanidade, da ciência, que Jesus Cristo não possa dizer: é meu. Portanto, todas as disciplinas deveriam estar debaixo da autoridade da Escritura, e não o contrário. Portanto, nós não podemos crer em nenhuma filosofia secular como correta, se ela não estiver de acordo com a Escritura. E muitos cristãos estão pecando por acreditar nestas coisas, como se elas fossem leis absolutas. Portanto, junto com o salmista, eu digo que nenhum de nós pode discernir as próprias faltas, a não ser que a Escritura domine a nossa mente. Mas mesmo assim, mesmo você sendo um dedicado estudante da Escritura, certo, crianças? Mesmo vocês sendo dedicadas estudantes da Escritura, vocês ainda terão pecados ocultos que vocês não saberão discernir. Portanto, adultos, vocês que acham que conhecem muito da vida, vocês estão hoje com pecados que vocês não conseguem discernir. Portanto, se debrucem sobre a palavra de Deus, busquem orientação da Escritura, estudem com afinco essa preciosa graça do Senhor, que vale mais do que o ouro e o mel, para que não só você seja absolvido das faltas ocultas quando você pedir perdão a Deus todos os dias, e lembre-se desse ponto todas as vezes que você pedir perdão a Deus, que você tem faltas que são ocultas, mas não se satisfaça em só falar que elas são ocultas. Ore a Deus para que Ele te revele na palavra onde você está pecando, para que você possa se arrepender e abandonar esse pecado. Então, no versículo 12, nós vemos o salmista nos mostrando que nós precisamos nos arrepender daqueles pecados que são ocultos a nós. Mas no versículo 13, ele já é mais direto. Ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. O salmista aqui, Davi, está dizendo claramente que todos nós temos o risco de cair em soberba, de acreditar que nossa opinião é a verdade. E é isso que ele pede aqui: me guarda da soberba, para que ela não me domine. A soberba dominou Davi quando ele possuiu Batseba. A soberba dominou Davi quando ele assassinou Urias, porque Davi é o assassino de Urias, por ter mandado Urias para aquela frente de batalha para morrer. A soberba dominou Davi quando Natã o confrontou com o seu pecado, e ele falou: este homem que tomou a ovelhinha do amigo deveria ser morto. Ele não conseguia ver, por causa da cegueira da soberba, que aquele era o pecado dele, Davi. E nós corremos o mesmo risco.
Mais uma vez, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um eleito convertido. E mesmo assim, por causa da soberba, ele cometeu aqueles pecados terríveis. Portanto, meus irmãos, clamemos ao Senhor para que a soberba nunca nos domine. Para isso é necessário que nós nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus, através de sua palavra. E aí Davi diz que se ele não for dominado nem pelas suas faltas ocultas que ele foi absolvido por Deus, e nem pela soberba voluntária, ele seria irrepreensível e ficaria livre de grande transgressão. Parece aqui que Davi está acreditando que ele seria capaz de cumprir todas as obras necessárias para agradar a Deus e ser salvo. Mas não é isso que está escrito aqui. Primeiro ele pede arrependido pelas faltas, tanto ocultas quanto da soberba. Então ele sabe que ele precisa de misericórdia de Deus. Mas no versículo 14 ele completa isso. Além de misericórdia, ele diz no final do Salmo que ele precisa de um Redentor. Ele diz claramente que ele precisa do Redentor dele, o Redentor meu. E aqui Davi está apontando diretamente para Jesus Cristo, o único e verdadeiro Redentor, aquele que nos redime por ter pago o preço pelos nossos pecados. Então, essa revelação do eu sou, que temos no Salmo 19, nós temos 3 grandes temas nessa revelação. Do versículo 1 ao 6, nós temos a revelação geral de Deus na natureza. Do versículo 7 ao 13, nós temos a revelação especial da Escritura Sagrada. E no versículo 14, nós temos a revelação máxima de Deus na pessoa do Redentor, Jesus Cristo. Aquele que é a plenitude de todas as coisas, aquele que nos mostra de maneira perfeita o Deus invisível. E é na presença dele, nossa rocha eterna, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, que nós devemos buscar que as nossas palavras, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis. Não adianta exteriormente, irmãos, nós mostrarmos que somos muito crentes, muito cristãos. Não adianta as nossas palavras serem as palavras das Escrituras, se o nosso coração é fel de amargura e laços de iniquidade. É necessário que o nosso coração seja puro e agradável diante de Deus, que ele constantemente seja um meditar de nosso coração na sua presença. Portanto, queridos, com este Salmo 19, nós vemos que o Deus que criou todas as coisas, desde o início de todas elas, quando a história foi criada, quando ele criou o tempo, o espaço e a matéria, versículo 1 ao 6, se revela especialmente a nós, através da palavra, desde o Éden, versículo 7 ao 13, mas mais especificamente, se revela a nós, de maneira perfeita, na pessoa bendita do Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus aplique essa palavra aos corações de todos vocês, e que nós exaltemos o Deus Criador, Revelador e Redentor, que é mostrado aqui no Salmo 19. Deus abençoe. Amém.